Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Os irmãos ficam à vontade, de pé ou assentado, como seu costume. Os que encontraram, por gentileza, me dê um sinal. Quem encontrou, por favor, me dê um sinal para mim saber que você encontrou. Diga amém, aleluia, glória a Deus, eu vim. Diga alguma coisa aí. Versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo ou princípio delas. Nosso tema de fim de ano é: melhor é o fim que o começo. Olhe para alguém que está do teu lado, por gentileza, e diga para ele: o fim é melhor do que o começo. Se assente, fique à vontade. Pastor Justino, que bênção, Deus abençoe o senhor, prazer revê-lo. O livro de Eclesiastes é um livro que responde uma dúvida, uma pergunta dos irmãos que conhecem a Bíblia. Dentro da vida cristã, nós temos 3 níveis de conhecedores da palavra de Deus. Nós temos os que ficam na praia, os que surfam e os que mergulham. Os que ficam na praia é aqueles que conhecem a Bíblia porque já ouviu alguém falar. Os que surfistas são aqueles que conhecem alguma coisa. Mas nós louvamos a Deus também porque nós conhecemos pessoas que mergulham no conhecimento bíblico. E os conhecedores mergulhadores da Bíblia sabem que a história de Salomão é uma história muito bonita, muito gloriosa. É um momento áureo, um momento único na história de Israel. Porém, as últimas informações biográficas do rei Salomão denotam com uma infelicidade de decisões e escolhas que ele fez, que levaram ele a se afastar da presença de Deus. O livro fecha, ele morre, vem a divisão dos reinos, e uma indagação surge no coração daqueles que conhecem a sua história. Salomão foi salvo. E o livro de Eclesiastes foi escrito justamente para dar consolo a quem tem essa pergunta. O livro de Eclesiastes é o livro em que Salomão vai escrever como homem natural, reconhecendo a sua fragilidade e reconhecendo que todo homem foi criado para glorificar, servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. No capítulo de número 7, ele traz para nós algumas informações concernente à vida humana. No capítulo 7, ele vai tratar de luto, de morte, de humildade, de altivez. E o versículo que ora nós lemos, ele chega a uma taxativa expressão, que é a seguinte conclusão: o fim das coisas é melhor do que seu início. A grosso modo, parece-se uma palavra profética, mas também ela traz concernente no seu bojo verdades que muitas das vezes a gente esquece. Na verdade, todo começo é empolgante, pode ser um pouco desafiador, pode trazer medo, pode trazer dificuldade, mas quase todo começo é empolgante, porque é uma nova experiência, é um novo momento, é novos acontecimentos,
E de certa forma a gente se empolga. Quer ver você se empolgar aí agora? Um guarda-roupa novo é bom ou ruim? Um carro novo é bom ou ruim? Uma casa nova é bom ou ruim? Para passar as férias em Acapulco igual o Chaves, é bom ou ruim? Então tudo que é novo é empolgante. Mas o problema de muitos não ter um fim melhor do que o começo, não é por terem começado, é por terem não acreditado em perseverar para o fim vem. Então eu quero falar aqui hoje sobre 3, talvez 4 verdades, que se nós aprendermos, o fim será melhor do que o começo, para a glória do nome do nosso Deus. Vocês estão preparados? Sim ou não? Ó, eu tenho uma notícia boa, hein? Qual o elo que está da campanha, pastora? Sabe? O elo. Qual elo? Segundo? Então nós estamos bem. Porque é o segundo elo. Hoje, salvo me engano, é dia 15. Tem 15 dias para o mês acabar e mais 30 ou 31, melhor dizendo, para o ano terminar. Temos 46 dias que podem ser definitivos para que o fim seja melhor do que o começo, para a glória do nosso Deus. Então, 4 verdades que a gente tem que relembrar. Você sabe, só vamos lembrar. Se fosse dar um título, seria esse. 4 verdades para que o fim seja melhor que o começo. 4 verdades. Primeira verdade para que o fim seja melhor do que o começo. Aprenda, ou lembre-se, que a vida, sucesso, vitória, e eu não estou falando da Bahia, e nem vitória da conquista, dependem, primeiro, de muito trabalho. Não existe fim melhor do que o começo, se não for uma sucessiva de trabalho árduo, de tirar suor, de cansaço e de muito trabalho. Tem muita gente que quer o fim melhor do que o começo, mas não fez nada até o dia de hoje e está esperando o fim cair do céu. Cuidado, pode ser um avião. Tem muita gente que não fez nada até agora e está aguardando um fim melhor do que o começo. Para o fim ser melhor que o começo, tem que ter trabalho. Tem que fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo para o fim ser melhor do que o começo? O que você fez nesse ano, nesse mês, nesse dia, para que o fim seja melhor do que o começo? Se você não está fazendo nada, eu tenho uma triste notícia para te dar. O fim vai ser igual começou ou pior. Agora, se você está fazendo alguma coisa para melhorar, tenha certeza, o fim será melhor do que o começo. O fim será melhor do que o começo. O fim será melhor. Escute. Deus prometeu, e o povo judeu, antes da Bíblia ser escrita, Moisés é o primeiro escritor da Bíblia, as histórias bíblicas eram narradas de pai para filho. Era narrada de quem para quem? Pai para filho. E a mãe de Jacó, a irmã Rebeca, como é que é o nome da irmã? Rebeca. Ela recebeu uma profecia na gestação de Jacó. Qual era a profecia? O maior servirá o menor. O que ela deve ter feito para a família? Contou para o filho. A família sabia. Era notório que Jacó teria preeminência de Esaú. Sim ou não? E o que Jacó fez para ele ter essa eminência? Diga para alguém que está ao teu lado. Nada. Escute. Deus não tinha fuga para Jacó. Deus não tinha engano na casa de Labão para Jacó. Se Jacó trabalhasse de alguma forma crendo na promessa,
Está entendendo? Vou repetir. Se Jacó trabalhasse crendo na promessa, cantor de Carlos, o fim seria melhor do que o começo. Só que o que Jacó fez? Nada. Então Deus permitiu toda aquela problemaiada, está entendendo? Toda a dificuldade, está entendendo? Toda a luta, deixa eu falar a linguagem pentecostal para você entender aqui. Todo o vento, toda a diversidade, todo o deserto, todos os problemas, para Jacó fazer alguma coisa. Tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que Deus está dizendo para você, que esse problema, esse deserto, essa luta, essa diversidade, é porque você quer um fim melhor do que o começo, mas não está fazendo nada. Aí Deus está conduzindo todos esses problemas, para te levar para trabalhar em prol daquilo que te foi prometido, porque o desejo de Deus para mim e para você, é que o fim seja melhor do que o começo, para a glória do nome dele. Escute, Jacó vai trabalhar 21 anos, quantos anos? Sem carteira assinada, irmão. 21 anos de labuta, para Deus transformar a história dele. Quem está entendendo? Eu já falei isso aqui, eu acho, mas ele se apaixona com Raquel, e a primeira esposa é Lia. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe disso. Por que isso aconteceu? Porque quem você determina que é você diante de Deus, é a realidade de Deus para você. Vou repetir. Quem você determina que você é diante de Deus, é a realidade de Deus para você. Vou te explicar. Ele finge que é o irmão dele, e chega para o pai, que está cheio do Espírito Santo, e aqui eu abro um parênteses. O pai não sabia que Jacó receberia a primogenitura, porque não havia uma profecia, sim ou não? Sim ou não? Por que então que ele manda chamar Esaú para abençoar? Você está aí, irmão? Se Isaac sabia que Jacó era o portador da profecia, por que ele quer abençoar Esaú? Escute, porque o coração de Isaac é vinculado a Esaú. Deus não trabalha com sentimentos humanos. O coração do pai está preso no filho. Aí o que Deus faz? Deus coloca, você pode ler depois, você lê Gênesis 25 a 32, você vai ver isso que eu estou te dizendo, capítulo 25 a 32, a Bíblia diz que Isaac começa a perder a visão. Isaac começa a perder o quê? Por quê? Porque todo aquele que tentar frustrar a promessa de Deus na tua vida, de alguma forma, Deus vai te esconder dos olhos desses, Deus vai te esconder dos olhos desses, Deus vai te esconder. Mas ele falou que era um. Quando ele vai casar, no âmago espiritual, para Deus, ele é Esaú. E o irmão mais velho, na cultura babilônica, na cultura bíblica, vamos colocar assim, ele tinha que casar com a filha mais velha, que no caso era Lia. Quando ele fala que é Esaú, Deus dá para ele o que era de Esaú. Porque o que você diz que é diante de Deus, é a realidade de Deus para a sua vida. Está entendendo? Se você ficar pensando que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sou, coitadinho de mim, pequenininho de mim, você vai ser isso diante de Deus. Agora, se você se levantar, posicionar, começar a crer, começar a trabalhar, começar a investir naquilo que você quer, a mão de Deus vai se mover, e o fim será melhor do que o começo. Agora, olha que bacana. Quando ele trabalha 21 anos, que ele volta, Deus não pode deixar Jacó morrer como ele é. Está entendendo? Quando ele volta, Deus não quer Jacó do jeito que ele foi. Aí Deus encontra com ele no lugar que todo mundo conhece, que é o Val de Jaboque, no estreito, não vou entrar no mérito. E lá,
a Bíblia diz que Jacó se tornou Israel. Para dar glória, tá, irmão? Agora é para dar glória. Jacó não morreu do jeito que começou. Por quê? Porque o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Para glória. Me ajuda a pregar aí, me ajuda a pregar. Diga para alguém, você está entendendo? Se não está, diga para ele, eu vou te explicar. Jacó está simbolizando o teu momento. E Deus está dizendo na linguagem profética do ambiente que o seu momento não morre como Jacó. Porque o Israel de Deus já está chegando. Ei! Trabalhe por isso. Quem está entendendo? Agora olha que interessante. O fim é melhor do que o começo, porque tem que ter trabalho. E o trabalho, ou o fruto do trabalho, vai gerar o seu sucesso. O fruto do seu trabalho vai gerar o seu sucesso. Salmo 126, me parece que versículo 4 ou 5 diz assim: e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e fazendo o quê? Fala de labuta, fala de sofrimento. Voltará trazendo consigo os moles. Nós poderíamos transliterar para a colheita. Vai voltar com a sua? Só que nesse salmo tem uma frase, eu não sei se os irmãos já olharam, já pesquisaram, que é a palavra preciosa semente. Ou aquele que leva a preciosa semente. O que é essa semente? Será que é ouro? Será que é prata? Será que é trigo? O que denota essa expressão preciosa semente? Como isso é profético para os dias atuais? Pensa comigo que houve uma calamidade natural, seca, ou uma praga de insetos. O salmista, imaginem comigo, ele conseguiu guardar 5 quilos de trigo. Quantos quilos? Ele tem várias opções. Ele pode fazer pão, ele pode comer trigo assado ou tostado, ele pode até fazer mingau. São as opções que ele tem, pode comer. Mas ele entende que se ele come o trigo, o pouco que ele tem, não haverá colheita. Então, em vez de comer o pouquinho que ele tem, ele acredita no investimento do plantio. Então, a preciosa é o pouquinho. Porque ainda, isso é para você. Ainda que pareça pouquinho, por causa do fruto do teu labor, por causa do trabalho que você está fazendo, com o que é precioso, pouco, mas é precioso, Deus está nos prometendo que a colheita será alarmante e gloriosa, alarmante. Por quê, pregador? Porque o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Primeiro fator para que o fim seja melhor que o começo: trabalhe por isso. O que você quer que melhora? Trabalhe por isso. O que você precisa que seja melhor do que como começou o ano? Trabalhe por isso. Segunda verdade. Primeira, trabalho. Segunda verdade que eu descobri aqui: para que o fim seja melhor do que o começo. Quem é que tem te assessorado? Quem é que tem te mentoreado? Deixa eu melhorar isso aqui. Quem é que tem te dado uma direção? Qual o tipo de direção que você ouve? Deixa eu melhorar aqui. Quem é que está te influenciando? Quem é que determina as suas decisões? Nós poderíamos buscar em líderes. Por incrível que pareça, tem gente que é direcionado e assessorado por demônios. Que isso, irmão? Tem. Índice de violência descomunal que a gente vê.
É Deus que está direcionando e assessorando? Não. Tem pessoas que buscam assessoria de demônios. Quase todos, deixa eu melhorar, quase ficar muito vago. Todos os tipos de pecados que eu e você comete, muitas das vezes a influência demoníaca. Estão nos assessoriando. Tem esses. Tem um outro grupo que é pior ainda, que eu acho. Que é qual? O grupo que não tem assessoria nenhuma. Eles vivem escutando, mas nunca aprendem. Eles vivem ouvindo, mas nunca praticam. Esse para mim é o pior. Porque é o grupo acomodado. Que se Deus fosse pegar a gente aqui, fala sério, irmão. Se Deus fosse pegar a gente aqui agora, e Ele viesse, vamos criar aí um aparelho, para passar em cada um de nós, Deus ia saber quem está acomodado e quem está assessorado. Porque quando Deus nos direciona, a nossa vida começa a mudar. Não, deixa eu melhorar, que só alguém que ouviu. Quando Deus nos direciona, as coisas começam a acontecer. Quando Deus nos direciona, as portas começam a abrir. Quando Deus nos direciona, a bênção começa a chegar. Quando Deus nos direciona, a vitória acontece para a glória do nome dEle. Eu me amarro no Cristo por vários aspectos. Mas uma coisa que me deixa maravilhado em Jesus é que tudo que Jesus fazia, se depois você pesquisar nos evangelhos, você vai ver que Jesus ia até Deus. Tudo o que ele ia fazer, ele ia até Deus. Quase sempre uma ação de Jesus está vinculada, pastora Fernanda, a momentos de oração. Jesus conhecia as Escrituras, conhecia o servo sofredor de Isaías 53. E ele tem um dilema, porque ele tem que entrar em Jerusalém, para que o povo reconheça que ele é o Messias, não pode se tornar rei, não pode morrer naquela data. Então ele não sabe como que ele vai entrar, porque se ele entra na mentalidade humana, e o povo faz dele rei de Carlos, os líderes religiosos lá se aproveitam que ele está sendo glorificado e mata ele. Então o que que ele faz? Ele vai orar. E lá no Monte Hermon, a Bíblia diz que ele estava em oração, e ele leva 3 dos íntimos para ajudar ele, Pedro, Tiago e João, que vocês conhecem, e ele sobe ao monte, e a Bíblia diz que quando ele está no alto do monte, a Bíblia diz que o rosto dele, o corpo dele, passa por uma metamorfose, que a Bíblia chama de transfiguração. O rosto de Jesus ficou igual ao sol, juntamente com a sua roupa. A glória de Deus do Antigo Testamento invadiu o cume do monte. Deixa eu dizer uma coisa, é interessante. Por que foi o Hermon? Porque quem conhece um pouquinho de geografia bíblica sabe que no alto do Hermon é tão alto que na madrugada é gelado. Pastor Elias foi lá, não sei se subiu lá, e quando chega amanhã o calor do deserto derrete o cume do Monte Hermon, e a água derretida forma o rio Jordão. É por isso que o Salmo 133 termina dizendo que é lá que Deus ordena a bênção para sempre, porque nunca vai faltar água no Jordão. Enquanto tiver água no Jordão, vai ter fruto e frutificação às suas margens. Jesus está no alto do monte, mas é à noite, e a noite é frio. Diga para alguém, frio. Diga, frio. Mas quando você busca a assessoria de Deus, até nos lugares mais frios que você possa estar vivenciando, a glória de Deus virá como o sol. Por que, pregador? Para aquecer. Então a Bíblia diz que Jesus se transfigurou, o rosto dele ficou como o sol, o frio foi embora. Perdeu a oportunidade da glória, vou repetir, o frio foi embora. Mas que frio, pregador, esse aí que você está vivendo? Porque frio é sinônimo de quê, pregador? De algo que te incomoda, que não te deixa ficar à vontade, está entendendo? Então me ajuda a pregar, por favor. Diga para alguém aí, o frio está indo embora, porque a glória está vindo como o sol. A glória está vindo como o sol. A glória está vindo como a glória de Deus. Agora escute. E Deus vai dar assessoria, direção para Jesus.
para ele entrar, passar o que a Bíblia chama do momento triunfal, sair para na outra semana ir para o Calvário. O que Jesus não sabia o que fazer, lê depois com atenção o livro de Lucas, capítulo 9, diz assim: e Elias e Moisés falavam com ele acerca da sua morte. Eles estavam dando instrução para Jesus, que veio diretamente da assessoria divina. Levanta a mão direita assim, por favor. Eu ministro pelo poder dessa palavra. Não é para todo mundo, não. É para você que está aqui atrás de uma resposta, para você que está aqui atrás de uma direção, para você que está aqui pedindo a Deus para te dar uma direção desta oração. É para você. A assessoria celestial está vindo a teu encontro. Eu não sei o que Deus vai providenciar, mas Ele vai assessorar a sua vida para a glória do nome dEle. Capítulo 53 do mesmo texto de Isaías, a Bíblia diz que o motivo da vitória de Jesus fora a sua assessoria, porque a Bíblia diz assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Dos momentos de maiores angústias do Cristo na cruz, ou na caminhada da crucificação, o Pai, pelo Espírito Santo, abriu os olhos dele e ele viu você aí. A assessoria de Deus direcionou Jesus até o seu sacrifício. A assessoria de Deus vai gerenciar a sua vida até o propósito dele chegar a ser cumprido. Por que, pregador? Porque o fim será melhor do que o começo. Olha aqui, irmão. A assessoria de Deus levou Jesus até a cruz, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A cruz são os últimos momentos de assessoria dele. Ele fala 7 palavras na cruz, quase as 7 em oração. Pai, Eli, Eli, lama sabachthani. Em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. São as últimas assessorias. Levou ele até a cruz. Talvez se alguém olhasse, diria assim: agora acabou. Porque ele chegou Mas o resultado da assessoria de Deus é que ele não terminou na cruz. Tua história não vai terminar no sofrimento. Tua história não vai terminar na luta. Tua história não vai terminar neste calor. Por que, pregador? Tem domingo da ressurreição chegando. A assessoria. Jabes. A história de Jabes. Todo mundo conhece, a maioria. O nome Jabes significa sofrimento. E ele sabe o significado porque ele nasceu com problemas. A mãe dele teve problema de parto. Então, no meio da angústia dela, deu o nome. Como é que é o nome do menino? Jabes, filho da dor, filho do sofrimento. E Jabes vai crescendo. E Jabes começa a perceber que muita coisa ruim estava acontecendo com ele, motivada pela razão do nome que a mãe tinha dado. E Jabes é crente. E crente não é bobo, porque crente tem a mente de Cristo. Ele começa a associar, peraí. Um exemplo. Porque a Bíblia não fala, vou usar esse exemplo. Não casei, estou desempregado, estou sofrendo. É luta atrás de luta, problema atrás de problema. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Buscar assessoria. A Bíblia diz assim: e orou Jabes ao Senhor, pedindo, com as minhas palavras, que Deus lhe desse vitória. E a Bíblia termina, 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E Deus ouviu a oração de Jabes, e ele foi mais ilustre do que seus irmãos. O que isso quer dizer? Quer dizer o que Eclesiastes está dizendo: o fim será melhor do que o começo. O fim será melhor. Eu não sei como é que... Irmão, se for ver aqui agora, olha só, para aqui. Se for ver começos aqui, se eu for abrir um parênteses, irmão, dá testemunho sobre o seu começo. Como é que começou? Como é que foi? A gente talvez ia até chorar aqui. E eu não ia. Faz uma rápida retrospectiva. Tem gente que ia chorar, tem gente que ia falar assim: não, pode passar a oportunidade para outro, que é tão terrível que não pode contar. Passa para outro. Mas não chegou no fim. Mas fala sério, está melhor que o começo.
Não. Fala sério, está melhor do que o começo. Isso é uma certeza que Deus está trabalhando. Isso é uma certeza que os céus estão se movendo. Isso é uma certeza que Deus está te ouvindo. Isso é uma certeza que o fim será melhor do que o começo. E deixa eu ver se alguém pode exaltar ao nome do nosso Deus. Terceiro, para mim fechar aqui. Trabalho, eu anotei, viu, irmãos? Que trabalho, a assessoria que nós temos. Busque em oração, busque em Deus. Terceiro, crie uma vida de disciplina, autodisciplina. Nós temos que melhorar. Vou repetir. Nós temos que melhorar. A cada ano, a cada dia, a cada mês. E o que vai trazer a melhora é se nós nos disciplinarmos. Como? Orando. Mas eu já oro. Ore mais. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. A recomendação de João, o apóstolo, no Apocalipse: aquele que suja-se, suje-se mais, mas aquele que limpa-se, limpa-se mais. Não existe nível para a busca de Deus. Não existe nível para a oração. Eu e você precisamos orar mais. Eu e você precisamos orar mais. Sabe por que a gente está vivendo um cristianismo, irmão, esquisito, diferente? Vocês estão vendo, irmão? Vocês veem como é que o cristianismo está complicado? Irmão, eu estava conversando com outro irmão. O irmão falou assim: rapaz, já está fazendo 500 anos da reforma, né? Eu falei: é verdade. Rapaz, você já imaginou se Martinho Lutero estivesse aqui? Eu falava assim: ele suicidava. Porque nós estamos precisando. Martinho Lutero, se visse o jeito que eu e você somos crentes, ele suicidava, irmão. Ele ia pensar assim: o que é que eu criei? Porque nós estamos muito longe do padrão de Deus. E Deus me traz, como de costume, para nos trazer a uma real reforma que vai acontecer na busca constante e disciplinar da sua presença. Escute, nós estamos vivendo um tempo que ficar sem oração é o mesmo que estar esperando o suicídio espiritual. Tem tanta coisa ruim e tanta gente que não está nem aí, pensando que é tudo normal, que se Jesus arrebatar a igreja, e se vir essa história que eles ensinavam desde a década de 80, que os extraterrestres vão falar que os extraterrestres sequestrou os crentes, vai ter muito crente que vai falar assim: você viu o que os extraterrestres fez? Porque nós estamos, irmãos, totalmente desligados do que Deus quer. O fim tem que ser melhor do que o começo. Mas a igreja precisa voltar a orar. Deixa eu melhorar. Porque eu sou assim, irmão. Deixa eu melhorar. Eu e você precisamos voltar a orar. Orar pela igreja. Orar pelo bairro, orar pelo nosso país, orar pelos não salvos, orar pelo nosso chamado, orar pela vontade de Deus na nossa vida. Deixa eu ver quem está me entendendo. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com alguém aqui. É hora de nós propagarmos de novo campanha de oração. Deixa eu ver aqui quem que o Espírito Santo... Eu não gosto de fazer isso não, porque quase toda vez que eu falo isso aqui, eu sou o primeiro que passo a noite sem dormir. Mas deixa eu ver aqui quem que o Espírito Santo pode encontrar aqui nesta casa para voltar a orar, para voltar a orar, para voltar a orar, para voltar a orar, para voltar a orar. Eu acho interessante que João Batista tinha tudo para ser elite.
E ele vai para o deserto. E quando João vai para o deserto, a Bíblia diz que ele se autodisciplinou. Para poder fazer o quê? Preparar. O Isaías diz isso. Preparar o caminho. Preparar o quê, igreja? Vocês já leram, já entenderam esse texto? Quando fala preparar o caminho, o que você entende? Deixa eu te dar uma alusão. Imagine, deixa eu ver aqui quem, pastora Fernanda, deixa eu ver alguém aqui. Como é que você chama, irmã? Jeane. A pastora Fernanda delega a Jeane para fazer a obra lá no Amazonas. Amém? Deus está no negócio. Está vendo, pastor? Pode mandar. Então escute. Quando ela chegar no Amazonas, ela vai encontrar floresta, índio e animais. Sim ou não? Para ela locomover dentro da floresta, o que ela tem que fazer? Arrumar um bom facão, ou uma boa foice, e fazer o quê? Cortar árvore com machado, cortar cipó, cortar mato, cortar barranco, fazer escada e fazer trilho. É isso que a Bíblia está falando que João Batista é. João Batista se disciplinou tanto que ele preparou, ele abriu um caminho que não existia. Ah, você não está aí não. Ele abriu um caminho que não existia para Jesus passar. O que isso quer dizer? Que quando nós temos autodisciplina, a gente abre caminho que não existe. Não, vou repetir que você não entendeu. Quando eu e você temos uma vida disciplinar, a gente abre caminho que não existe. Aí alguém diz assim, não tem mais jeito. Deus diz assim, vai abrir o caminho, 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 vai abrir o caminho. Deixa eu ver quem está me entendendo aqui e recebe esta palavra. Por último, que é o mais difícil, por isso que eu deixei por último. 4 verdades: trabalho, direção, assessoria, uma vida disciplinar. Último, e eu paro aqui, dentro do horário, o relógio está adiantado um tiquinho. 4º ponto: para que haja o fim melhor do que o começo, não perca a paciência. Seja paciente. O problema de muita gente é que não quer esperar acontecer. Tem gente que fala assim, se não for do meu jeito, eu vou, e vai mesmo, porque do seu jeito nunca vai acontecer. Está entendendo? Não, se Deus não fizer do meu jeito, eu saio. Você vai sair. Porque Deus não está condicionado a vontades humanas. Aguarde, porque essa foria toda, você não nasceu desse tamanho, olha o tempo que demorou. Pastor Elias, 25 anos, que ele está fazendo 25. Não chegou? Você não chegou até aí? Então espera, seja paciente. Não ponha os bois na frente dos carros, todo mundo conhece esse adágio. Espere com paciência no Senhor. Para quê? O salmo se cumprir na sua vida. Qual? E ele ouviu o meu clamor, e ele ouviu o meu clamor, e ele ouviu. Se não aconteceu ainda, é porque Deus está valorizando. Não, vou repetir, que eu acho que só a pastora entendeu. Se não aconteceu ainda, é porque Deus está valorizando. Quando chegar na tua mão, tu vai ver o valor, tu vai ver o valor, tu vai ver o valor. Se põe de pé, vem para cá, de Carlos. Diga para alguém assim, tenha paciência. Para quê? Pergunta aí para ele. Para quê? Para no tempo de Deus, Ele mudar o teu cativeiro.
Tiago, quando ele vai fechar o seu livro, ele diz assim: lembrai-vos da paciência que teve Jó. Se fechasse aí já estava bom. Lembrai-vos da paciência que teve Jó. Estava excelente. Mas o versículo não fecha assim. O versículo fecha assim, ó. Lembrai-vos da paciência que teve Jó. E o final que Deus lhe deu. Paciência é o período que Deus usa para mudar cativeiros. Se você viver essas 4 verdades, pode ter certeza que o fim será melhor do que o começo.